Eu perdi a minha pequenina no parto. A minha primeira filha na altura tinha 4 aninhos e pronto, estava todo mundo ansioso, a família. A Lisete, que é a minha primeira filha, estava ansiosa para receber uma irmãzinha com já 36 semanas de gestação. Eu tive uma pré-eclâmpsia. Eu sou a Diná Manuela Magueijo, tenho 34 anos de idade, há poucos dias para fazer 35, sou de 10 de junho, mês da criança. Sou mãe de 3, empresária, sou a terceira de 7 irmãos. Em resumo, é isso. Disseste-me que és mãe de 3. Sim. Certo? Certo. Falta uma? Falta uma. Falta uma, né? Yeah. Então, és mãe de 3 que estão aqui contigo? Sim. Mas és mãe de mais uma? Sim. Que não está connosco? Que não está connosco. Então, fala-me um bocadinho para as pessoas poderem perceber porque é que nós estamos a dizer que tu és mãe de mais uma que não está aqui connosco. Eu perdi a minha pequenina no parto. Isso foi em 2018. A minha primeira filha na altura tinha 4 aninhos e pronto, estava todo mundo ansioso, a família. A Lisete, que é a minha primeira filha, estava ansiosa para receber uma irmãzinha com já 36 semanas de gestação. Eu tive uma pré-eclâmpsia. Foi tudo muito rápido, né? Foi tudo muito rápido. Eu estava a dormir. Naquela semana eu já tinha, estava com alguns indícios de tensão alta. Estava a semana toda em consultas, os médicos mandavam sempre ir para casa. E naquele dia eu resolvi. Estava bem até no dia que aconteceu, eu estava a dormir, eu acordei, eram 7 horas, com uma dor horrível. E achei que era uma dor normal. Pensei que fossem contrações, a princípio pareciam contrações, como eu já não era mãe de primeira viagem, né? Tinha noção mais ou menos de quanto em quanto tempo eu teria as contrações, então eu senti como se fossem contrações, porque elas iam, ficavam um tempinho, uns minutinhos, depois voltavam. Mas a última vez, quando a dor voltou, foi uma dor horrível. Então aquilo foi correr para o hospital, chegamos no hospital, estava tudo, não, vai ter, vou ter. Eu estava o tempo todo sem noção do que estava a acontecer comigo. Estava confiante, apesar da dor horrível, eu sentia a bebê a mover-se assim estranhamente, mas pronto, cheguei ao hospital. Fizeram uma ecografia, vejo que tinha um médico lá que mediu-me, mas ela não tem dilatação, porque é que está a gritar? Eu tinha dores horríveis. E o médico dizia que eu não tinha dilatação. Lá apareceu uma doutora que acompanhou-me, a doutora disse, não, mas ela está a fazer um hematoma, porque a minha barriga depois ficou dura. Ela está a fazer um hematoma. E pronto, a minha mãe acompanharam, o meu esposo deixou-me na clínica com a mãe na altura e foi buscar a sacola da bebê, que eu disse, olha, vai buscar a mochila da bebê, que ela hoje nasce, né? Foi tudo muito rápido. Mas afinal de contas eu estava confiante que ia correr tudo bem, mas a minha mãe já sabia que as coisas não estavam bem, a médica já tinha reportado o que estava a acontecer, já tinham feito ecografia, a bebê já tinha sofrido uma segunda ou terceira paragem cardíaca, já não havia solução, a médica já tinha dito à minha mãe que estavam a lutar para salvar a minha vida, para esquecer a bebê. Mas eu não tinha na altura, naquele momento, esta informação. Mas eu senti que em todo momento eu estava ali, sentia que eu ia ter a minha bebê. Eu sabia que eu estava ali para ter a minha bebê e que ia correr tudo bem. Deixa-me parar por um segundo, eu quero fazer 2 perguntas.
Esclarece para nós quantos meses são as 36 semanas. As 36 semanas são quase 9 meses de gestação, já no final do 8º mês, se não estou em erro. Então, a bebê estava pronta para nascer saudável. A bebê estava pronta para nascer saudável. Tanto que na última consulta que eu tive, na altura com o meu obstetra disse, olha, a tua bebê está pronta para nascer, nós só vamos esperar que atinja mesmo as 39 semanas. Né? Mas se tu tiveres tensão alta, se tu tiveres sangramento, nós podemos muito bem fazer uma operação rápida. A tua bebê pode nascer, está com o peso ideal, mas como não há necessidade de nada, vamos esperar o tempo que a natureza exige que um bebê nasça, vamos esperar os primeiros sinais. Ela tem um nome? Sim, ela tinha um nome. Queres dizer? Podes dizer? Posso. Ela chamar-se-ia Lidiane Naomi Maguejo Oliveira. Podemos tratá-la por Lidiane ou queres continuar a chamar a bebê? A bebê. A bebê? Uhum. Por quê? Porque eu tenho ela como um anjinho. E os anjos não tratamos pelo nome, tratamos por anjos. Né? Já depois de tudo ter acontecido, como é que foi receber a notícia de que a tua bebê morreu? Olha, é curioso essa resposta, porque quando aconteceu no bloco operatório ainda, no meio dos médicos, a bebê não chorou. Obviamente, quando tiraram a bebê, depois da operação, ela não chorou. E eu senti que alguma coisa de errado se passava. E depois tinha um médico que perguntou logo à pediatra, mas o que? Está morta, assim de uma forma muito pouco empática e pouco profissional para um médico ter ali uma paciente naquela situação e estar ali a tratar das coisas, né? Então eu no fundo senti que alguma coisa não estava bem. Senti na realidade que alguma coisa tinha sido arrancada de mim naquele momento. E pronto, fui para a sala de repouso depois da operação, depois de tudo, foi um bocadinho difícil. E eu, quando entrei para a sala de operação, comecei a chorar. Porque eu senti que o tempo todo que eu tive no bloco operatório, eu senti que alguém, uma força, Deus, Espírito Santo, estava ali o tempo todo comigo e eu estava super tranquila, sem noção do que se estava a passar, da gravidade da situação, estava sentindo-me protegida o tempo todo. Mas quando saí da sala da operação, entrei para a sala de repouso, eu senti que aquela força, aquela proteção tinha desconectado de mim e eu comecei a chorar. E a minha mãe entrou e disse, mas estás a chorar o quê? Está tudo bem. Estás a chorar o quê? Para de chorar, estás com atenção, para de chorar, está tudo bem com a bebê, o que é que se passa? Está tudo bem, estás a chorar o quê? Não chora à toa. E eu fiquei confusa. Então eu tranquilizei, ela passou naquela segurança e ficou por aí. Uns dias depois, 4 dias depois, eu vi os movimentos, obviamente, estava todo mundo ali à volta. E foi depois, antes de eu receber alta, que a doutora foi falar comigo e disse, olha, o que aconteceu contigo foi grave. O tempo todo eu pensei, aqueles dias todos que eu estive internada, achei que a bebê estivesse na incubadora, num hospital, porque foi esta a mensagem e a segurança que a minha família, em todo momento, quando estava à minha volta, me passou. Então eu senti aquela segurança. Na minha cabeça a bebê estava, teve uma situação pesada, mas está a ser controlada. Estava todo mundo de rosto animado, afinal estava todo mundo a fazer coragem, né? E quando a doutora contou aquilo, foi, pronto, eu já senti que era já muito teatro.
E ela disse, olha, o que aconteceu contigo foi grave e o que aconteceu com a bebê também foi muito grave. Aí eu já sabia, ela não precisou usar todas as letras. Eu já tinha sentido que as coisas não tinham corrido bem. Não fiz muitas perguntas, recebi apenas. Sentiste que naquele momento foste abandonada por Deus? Não, porque o tempo todo, durante a operação, eu senti uma presença fora do normal. Foi uma situação que o tempo todo eu senti que eu não estava sozinha a nível espiritual. Não orei muito naquele momento, acho que a minha mãe fez o trabalho por mim, bem feito, porque eu realmente não tinha noção da gravidade da situação. Fui orando depois que recebi a notícia. Porque antes de receber a notícia eu estava sempre a orar para a saúde da minha bebê. Para que ela ficasse bem, para que ela saísse rápido da incubadora. Então, em momento nenhum eu senti-me abandonada, ou senti que iam me abandonar no meu Senhor, né? Passaste 9 meses, quase já 9 meses, com a tua bebê na tua barriga, expectante de que ela ia nascer e a tua filha mais velha ia ter uma irmã. E que ia ser mais uma adição para a família. E como mãe, tu preparaste tudo. Preparaste roupa, preparaste o ambiente, preparaste o teu psicológico, preparaste tudo para receber mais uma bênção na tua vida. Como é que foi sair do hospital sem a tua bebê nos teus braços? Eu não sei explicar essa sensação, porque apesar de ter aceito, eu acho que a realidade ainda não estava ali estampada. E depois era um misto de coisas, era um misto de dores emocionais, dores físicas, que eu estava com muitas dores da operação, então não foi, claro que foi doloroso, né? Foi doloroso, mas no primeiro dia, quando eu saí do hospital, tivemos também aí algumas situações no hospital, algumas turbulências com a direção do hospital, porque o tratamento que me foi dado e que foi gerido esse assunto não caiu bem para a minha família. Então eu estava confusa, eu não sabia o que pensar. Eu não sabia se pensava entrar a sair do hospital sem a bebê, se pensava na dor, era dor por todo lado, era dor porque o leite, as mamas tinha que dar de mamar, não estava dando de mamar, então eu estava aí com um misto de coisas que muitas das vezes preferi nem pensar, só queria me desconectar daquilo que estava a acontecer à minha volta. E depois que essa confusão na tua cabeça passou, sentes que a ficha caiu e sentiste? Pronto, eu digo que eu não vivi essa dor no momento. Eu vivi essa dor todos os dias, até hoje. Vivo essa dor. Claro que não na mesma intensidade que antes, mas é um dia de cada vez. Tem momentos que penso. Então eu acho que uma mãe, quando perde um filho, independentemente da circunstância, em algum momento da vida tem que lidar com a dor, né? Ainda choras por ela? Nunca mais chorei. Mas ainda choras? Sim. Como é que tu lidas com as datas do aniversário, a data do parto? Olha, por acaso não lido com tanto drama. Penso, marco uma missa. É uma data marcante. Por quê? Porque eu tive ela no dia 22 de julho e ela foi enterrada no dia 24 de julho, que é o dia do aniversário do pai. Normalmente no dia 22 eu, levo. Mas aí quando chega o dia 24, que a gente tem que comemorar o aniversário do pai, aí é uma ginástica, né? Que a gente faz.
Tu disseste a mim que houve uma altura em que tu sentiste muita incompreensão, falta de compreensão das pessoas. E as pessoas exigiam de ti algo que tu não estavas pronta para dar. Então, na altura, como é que tu lidaste com essa falta de compreensão? Com silêncio. Explica um bocadinho. Com silêncio. Eu, quando me deparei com situações em que podia ser acolhida mais com as pessoas que deviam, não muitas, não vou especificar quais e quem. Como é que essa experiência transformou a forma como tu vês a vida? Olha, eu hoje, pronto, eu sempre fui uma mulher de muita fé. Sempre fui uma mulher de muita fé e fortaleceu ainda mais a minha fé. Então tive que me agarrar na fé, era o que me restava, né? Não um anjinho, não. Deus sabe todas as coisas, então eu sempre pensei dessa forma, por alguma razão, Deus veio buscar outra vez o anjinho que Ele me emprestou, né? Durante aqueles meses, aquelas horinhas, por alguma razão. Sentes que houve algum propósito para tudo isso? Sim, mas que até hoje não consigo entender qual foi. Mas por alguma razão aconteceu. Por alguma razão aconteceu. Sentiste revolta, sentiste silêncio, sentiste proximidade espiritual? Em relação a Deus, como é que foi esse processo? Em algum momento sentiste vontade de te rebelar, de ficar revoltada com toda essa situação? Não. Com relação a Deus, não. Porque eu sempre me agarrei a Ele, né? Aliás, naquelas... E eu recebia... Eu a nível espiritual, eu acredito muito nos sinais. E eu recebi muitos sinais. Talvez aqueles sinais depois comecei a entender e disse, podia ter sido pior. O que é que nunca ninguém teve coragem de te perguntar que tu gostarias que te perguntassem? Nada. Não gostaria que me perguntassem nada. Por quê? Porque foi uma ginástica muito grande, é uma luta interna. Então eu sempre também tentei passar às pessoas que eu ia ficar bem. Então as pessoas também, se calhar, não tinham vontade de me perguntar alguma coisa, então elas chegavam até mim e não perguntavam. Depois de alguns anos, quando a pessoa já está melhor preparada para falar do assunto, mesmo até sem me perguntarem, eu para dar alguma força em alguma situação, para troca de informações, de experiências, fui partilhando, mas não sinto que as pessoas deviam fazer alguma pergunta e eu não senti isso. Há alguma coisa que tu querias dizer na altura que não disseste por causa desse teu silêncio? Sim. E comentei depois de alguns anos, mas não com a pessoa que devia ouvir. Diz-se que não se deve falar coisas assim no calor da emoção, né? Então me contive. Hoje consegues encontrar algum significado espiritual nessa experiência? Não, só consigo pensar que aconteceu, foi da vontade de Deus, cumpra-se, sem questionamentos. É uma situação que hoje já estou em paz, tranquila, apesar de que há momentos que a pessoa pensa, mas não tenho assim um sentimento de cobrança da própria situação em si. Aconteceu, passou, está superado, é um anjo que está lá.
é uma bênção. Depois de tudo aconteceu, te culpaste? Sentiste que alguma coisa que fizeste foi culpa tua? Não. Aconteceu. Porque tinha que acontecer. Para as mães que vão ver o teu depoimento, qual é a mensagem de amor e esperança que deixarias para elas? Deus cura tudo. Tudo o que acontece na nossa vida, principalmente dores como essas, situações como essas, temos mesmo que nos agarrar a Deus. Foi o que eu fiz, funcionou comigo e vai funcionar com todas as mães. Agarrar-se a Deus é a única forma de... Podemos até tentar entender. Eu já pensei, inclusive, assim, mas se tivesse nascido, se tivesse sobrevivido, podia ser uma criança com algumas necessidades, porque foi o que me foi dito, por exemplo, na altura, para tentarem me consolar. Mas eu acho que para uma mãe pode vir com todas as necessidades, né? Mas cada um sabe o que vive, o que passa. Então acho que Deus sustenta todas as nossas dores. E acabaste de falar agora sobre o que as pessoas falavam, né, para tentar te consolar. O que é que tu gostarias que essas pessoas soubessem que não deviam falar, qual é a atitude que não deviam ter, porque elas estão do outro lado, né? Elas não sabem a dor, não sentem a dor. Então o que é que tu gostarias de dizer a essas pessoas? Eu não dei muito espaço para muitas perguntas, né? Para muitos consolos. Eu limitei-me ao silêncio. Isso também inibiu algumas coisas. Quando eu digo algumas pessoas, é uma, duas, médicos, por exemplo. Ouvi isso de médicos, porque na altura era o que eu menos queria ouvir. Queria só estar no meu silêncio, resguardada. Para quem, um parceiro, uma mãe, uma avó, que está a ver a sua filha ou a sua esposa passar por isso, o que é que tu dirias a essas pessoas? Que tipo de consolo é que eles devem dar à sua parceira ou à sua filha? Mãe, acredito que uma mãe se coloca no lugar porque é mulher. A sensibilidade é a mesma. E se eu como mãe senti, imagina a avó, né? A avó acho que sente 2 vezes, você também é mãe 2 vezes, né? Mas para os parceiros, um conselho é paciência, estar perto, não abandonar. Aconteça o que acontecer, não abandonar, estar perto é muito importante, porque a dor é dos dois, né? Às vezes os homens têm uma forma de lidar com a dor, né? São mais frágeis. É importante a proximidade do casal. O que é que tu gostarias de ter dito à tua bebê se tu tivesse a oportunidade? Uma última e uma única vez. Eu acho que eu não ia ter palavras. Eu acho que eu só ia chorar e abraçar e dar de mamar o quê? Sei lá. Se pudesse vir com leite. Não, eu acho que eu não ia conseguir dizer nada. Eu ia querer fazer tudo que eu não consegui fazer. Nem ia ter palavras. Eu que sou uma chorona. Tá bem. Sorri já, eu te disse. Eu vi fotografias dela. Então tu chegaste a ver a tua bebê? Por foto. Depois que eu recebi alta, o meu esposo na altura mostrou-me a foto. E ela estava tão bonita, com a roupinha que eu tinha escolhido para ela do primeiro dia, e parecia que estava a dormir. Então aquilo me trouxe um conforto de que ela estava literalmente em paz. A foto que eu tenho dela no porta-retrato é dela no meu ventre, viva. A foto que eu teria dela, que o pai tirou, ok, apesar de estar bonita, de estar tudo, mas é a foto daquela já não tinha vida. E eu tive depressão pós-parto depois que eu tive o Miguel.
Porque depois que eu fiquei grávida, era um momento que eu disse, "Epa", que eu estava assim a tentar ficar triste e não sei o que. Eu disse, não posso ter esses pensamentos porque vai fazer mal ao bebê. Vai fazer mal ao bebê. Então tive o tempo todo, a estação toda preocupada com o bebê e em ter os cuidados que não tive anteriormente. Tive que fazer medicação para controlar a atenção durante a gestação. E depois que eu tive o Miguel, olha, tudo que é trauma, eu não podia ouvir barulhos, andar de carro, tudo me assustava. Então eu comecei a viver a depressão pós-parto da gestação anterior, depois do nascimento do Miguel. Mudou, fiquei mais introvertida, fiquei mais retraída, em estado de alerta. Então foi uma série de emoções, sim. Mexeu muito comigo. Depois do Miguel também tive o outro rapazote, o Idris. E cuidar deles, até certo ponto, ocupou-me, né? Preencheu a minha mente. Um filho substitui o outro. A oração é que me sustentou. É o que me sustenta